Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, do expediente que sempre faço, o total de registro dos protocolos do trabalho legislativo para essa sessão é de 250, sendo 16 capina e limpeza e 31 moções congratulatórias. No expediente que sempre faço também é, infelizmente, dizer o total de exonerações a pedido do próprio servidor. Durante o recesso, nesse mês de julho, tivemos 16 exonerações a pedido do próprio servidor. Considero isso um número alto. Desses 16 servidores que pediram exoneração, 5 são médicos, aí mostrando a gravidade de que é. É fato conhecido de que os servidores são perseguidos pela administração e isso tira toda a motivação deles estarem no quadro de servidor efetivo de Jacareí. Bom, espero que isso mude. O que me assusta também não é só a má prestação de serviço que decorre disso. Porque quando sai um servidor, os outros ficam sobrecarregados pelo excesso de trabalho. E vai desmotivando. Isso aí é uma bola de neve. Mas isso vai criar impacto quando o IPMJ não recolhe a contribuição desses servidores que não são repostos. Aí o que acontece? Vai trazer impacto e insegurança para os servidores que vão ter aposentadoria no futuro. Porque o que acontece? O IPMJ vai ter que pagar mais e recolher menos. Isso é um equilíbrio que temos que pensar. No recesso, tivemos inúmeros fatos. E uns de maior gravidade, outros nem tanto, importantes de impacto que a gente pode estar adiando na nossa exposição. Mas um fato que é de bastante pesar foi o falecimento do senhor Cantídio Leite de Oliveira, ali na Humberto Castelo Branco. Ele é avô do Tiago Alexander, que é o presidente da Juventude Democratas de Jacareí. E aconteceu o que a gente gostaria que se evitasse. Essa morte no trânsito. Toda vez que acontece uma morte no trânsito, é comum a gente atribuir, para fugir da responsabilidade, dizer que a culpa é do motorista ou que a culpa é do pedestre, da imprudência do pedestre. Mas eu quero dizer que se o nosso trânsito não fosse tão carregado, tão concentrado, tão tenso, muitas dessas fatalidades não aconteceriam. O que nós temos é uma cidade com apenas 2 pontes. Nós temos uma mancha urbana do lado esquerdo do rio, uma outra mancha urbana do lado direito do rio, bastante adensada, e nós só temos 2 pontes, e uma muito próxima da outra, para fazer a travessia do rio. Isso gera um funil dos 2 lados e uma grande tensão. Já aconteceu um fato lamentável, que foi o atropelamento daquelas 2 crianças lá na Avenida São Jorge, estavam saindo da escola. Então, o que acontece? Por quê? Porque o motorista, quando ele perde tempo no congestionamento, quando ele vê um espaço, é do instinto dele acelerar. Ele tem compromisso, tem tempo, não pode perder esse tempo. Quando ele perde esse tempo, ele cria insatisfação no cliente, uma série de coisas assim. Às vezes, ele tem o compromisso de pegar o filho na porta da escola, e aí as crianças não podem ficar lá esperando, os professores, os funcionários da escola não podem ficar com a tutela da criança por tempo indeterminado. Tem uma tolerância de 10, 15 minutos, mas não pode passar disso, porque senão você acaba criando conflito e maltratando os profissionais das escolas. Então tem uma série de coisas que a gente tem que fazer isso. Temos que respeitar o tempo do nosso cidadão. E aí, se falando de tempo, nós vimos
Os idosos. Os idosos que contribuíram tanto com a cidade, mas hoje, quando eles vão atravessar a rua, eles não têm a mesma agilidade das pessoas mais jovens. Não tem. Aí, ele está muito mais vulnerável ao acidente do que as pessoas jovens. E fala-se tanto de defesa do idoso, consertar o trânsito de modo estrutural é responsabilidade do executivo, e só o executivo tem autoridade para fazê-lo. Temos que distribuir a carga da cidade. Temos que criar mais opções. Porque uma incoerência que aconteceu. Quando não havia o pedágio, nós tínhamos 3 pontes. As pessoas da Nova Jacareí, quando iam para São José, e não adianta dizer, gente, a vida do jacariense está em São José. É o trabalho, é a qualificação profissional através da escola, são as compras e o lazer é em São José. Então as pessoas daquela área usavam a Dutra para ir para São José. Com o pedágio, teve que passar pelo centro da cidade. Jacareí tinha 3 pontes e um volume menor de veículos. Hoje, nós temos um número extremamente dramático de veículos e temos menos uma ponte. E passaram-se 10 anos e a administração não deu solução para isso. Isso é de revolta, isso é de dor, isso é violência institucional pela omissão. E a violência institucional pela omissão gera o quê? Fomenta o quê? A violência difusa. Agora, por falar em violência difusa, tem um outro fato de segurança, que são os assaltos da rua Barão de Jacareí. O senhor Akira, proprietário da loja Seiko, um estabelecimento há muito tempo em Jacareí, vive sofrendo constantes assaltos. Não só ele, mas todos os comerciantes da Rua Barão e outras áreas da cidade também. O que eles pedem, e já pediram há muito tempo, eles pedem vigilância por vídeo. E eles fizeram essa faixa e colocaram essa faixa na porta da loja. E aí, essa é a mensagem dos comerciantes. Essa é a mensagem dos comerciantes da Rua Barão para as autoridades de Jacareí. E aí, eles dizem: Jacareí, cidade dominada pelos assaltantes. Senhor governador, prefeito, vereadores e deputados, cadê nossa segurança? Onde vocês estão? Senhor presidente do Comércio, do Sindicato dos Comerciários, que só cobra taxas e não ajuda com a segurança dos comerciantes, comerciários e consumidores. Onde vocês estão? Para que pagamos esta entidade? E aí, fazendo uma justiça, esqueceram de colocar aqui a Associação Comercial de Jacareí, que é uma associação extremamente omissa. O presidente da Associação Comercial, o senhor Jean Ábido, deveria ser conhecido como o senhor Jean Abduzido. Porque não está em Jacareí. O nosso comércio está falindo. Senhor Jean Abduzido. Você não tem uma semana de Natal, você não tem uma semana de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. É horrível a atenção que a Associação Comercial dá ao comércio da cidade. E aí, claro, todo mundo vai ter a sua vida em São José. Tendo a sua vida em São José, fica mais tenso o trânsito ainda, porque as pessoas que moram do lado do São João têm que atravessar a ponte. Então, responsabilizando aí as entidades que cobram suas taxas, mas responsabilizando o senhor Jean Abduzido. Porque o nosso comércio, ele está
deprimido. Muito obrigado. E aí, volto a dizer dos problemas da cidade que são graves. Muito por conta da omissão, que é uma violência institucional, e da violência difusa, que é fomentada pela irresponsabilidade dos nossos administradores.